crente rebelde, ele não tem salvação. Morre de velho dentro da igreja e vai para o inferno. Por quê? Por causa da rebeldia. É um feiticeiro, não tem direito de falar de ninguém porque está errado, com a Bíblia na mão e fazendo coisas erradas. Esconde do pastor, do irmão, da irmã, mas de Deus ninguém esconde. Louvado seja Deus. Vamos orar, louvado seja Deus. Aleluia. Nós temos que ser humilde, manso de coração, humilde, bom conselheiro, aconselhar, não é apedrejar. Está vendo um irmão, uma irmã caindo, acabar de afundar. Aproveita a oportunidade daquele irmão, daquela irmã que está em erro, descarrega mais em cima. Não, tem que corrigir com autoridade, sim, autoridade de Deus, mas com misericórdia. Ter misericórdia daquele irmão, daquela irmã, orar por eles, né? Eles reconhecem o erro deles, pedem perdão, né? Louvado seja Deus, e vamos caminhando. O caminho, meus irmãos, não é fácil. Para caminhar o caminho de Jesus Cristo não é fácil, porque Jesus falou na palavra, aquele que quiser seguir após mim, toma a sua cruz e siga-me, porque não é fácil. Agora, às vezes nós não estamos fazendo um erro que aquele irmão está fazendo, que aquela irmã está fazendo, mas nós estamos fazendo um outro tipo de erro. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Nós vivemos pela misericórdia. Não é por méritos próprios, não, que ninguém tem méritos próprios, não. Nós estamos servindo ao Senhor, estamos hoje pela misericórdia de Deus, da presença dEle, mas em erros também. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Mas nós se arrependemos, louvado seja Deus, e entramos na presença do Senhor, o Senhor nos perdoa. Louvado seja Deus. Jesus está às portas. E se nós não tiver humildade, mansidão, tem crente, meus irmãos, que tudo que vê no outro é pecado. Só enxerga pecado na vida do outro. Não enxerga coisa boa no irmão, na irmã. Todos nós temos nossa qualidade, né? Não é só pecado, não. Nós temos que saber, pedir mais sabedoria para Deus, pedir mais assim, entendimento, visão espiritual, para nós poder. Nós não podemos julgar, nós temos que orar, aconselhar. Nós estamos no mesmo caminho. Todo o objetivo de cada crente é a salvação. E ela não é fácil, não, é porta estreita. Mas nós temos que saber como conduzir as ovelhas. Principalmente nós pastores. O inimigo fica furioso com os pastores, por quê? O pastor está conduzindo as ovelhas para o caminho certo. Então quer derrubar os pastores. Por isso nós temos que estar sempre orando para os pastores. Tem pastor que às vezes vai não perde a visão. A luta é tanto que ele acaba perdendo a visão espiritual. E aí começa a vir a carne, operar a carne, em vez do Espírito Santo. O Espírito Santo se afasta, né? Então nós temos que orar muito para os pastores, para não chegar nesse ponto, em nome de Jesus. Vamos orar agora para os nossos entes queridos, em nome de Jesus Cristo. Todos dizem glória, glória, glória a Deus. Glorioso e eterno Deus, glorioso e eterno Pai. Deus de poder e graça, Deus de misericórdia. Nós estamos aqui na casa do Senhor, Pai, para recebermos das mãos do Senhor a vitória, Senhor. Meu Deus e meu Pai, estamos apresentando o nosso ente querido, os nossos vizinhos, nossos irmãos, nossas irmãs, Senhor da glória. Meu Deus e meu Pai, que estão fracos, que o Senhor possa visitar cada um em nome de Jesus Cristo. Vá ao encontro do nosso santo querido, onde eles estiverem neste momento, Senhor. Dai o livramento, livra dos perigos dos inimigos, dos laços de Satanás. Fecha a sepultura, Senhor da glória. Satanás querendo tragar a vida do nosso ente querido, dos nossos filhos, filha, neto, neta, genro, nora, sobrinho, sobrinha, cunhado, cunhada, pai, mãe, irmão, irmã, avô, avó, primo, prima. Que o Senhor possa livrar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor da glória, pedindo a misericórdia do Senhor para com os nossos entes queridos, Senhor. Tenha de misericórdia, são almas preciosas que custaram o sangue do Senhor também. Senhor da glória, dai o livramento em nome de Jesus Cristo, confirmando a bênção vitória, Senhor. Meu Deus, meu Pai, quantos que estão angustiados, tristes lá fora, querendo sair fora do vício, das coisas malignas, mas não tem força para sair. Mas o Senhor, Pai da glória, com a sua santa misericórdia, possa visitar esse viciado, Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, e recuperar ele em nome de Jesus Cristo, ó Pai.
Senhor da glória, venha confirmar a bênção, a vitória na vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém, meu Deus e meu Pai, amém. Louvado seja Deus. Todos diz glória a Deus. Todos diz aleluia. Meus irmãos, agora vamos ler a palavra do Senhor. Louvado seja Deus que veio diretamente do coração do Senhor para os nossos corações. Meus irmãos, quando eu vou pregar a palavra, louvado seja Deus, pela misericórdia de Deus que eu recebo a oportunidade para ocupar o altar sagrado do Senhor, eu costumo uma noite antes já pedir a Deus a palavra. Louvado seja Deus, para Deus falar com a igreja, falar comigo, falar com nós, né? E eu tirei a palavra, na madrugada saiu essa, meus irmãos. O centurião Cornélio, louvado seja Deus, que é um centurião da Itália, né? Só que obedecia muito a Deus. E Deus foi ao encontro dele, né? Recebeu as orações dele. Nós vamos ler aqui o Atos 10, louvado seja Deus. 1 em diante. Toda a igreja achou a palavra do Senhor. Vamos esperar os irmãos, as irmãs que ainda estão procurando, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos aguardar os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Todos acharam a palavra do Senhor. Só quem achou a palavra do Senhor diz glórias a Deus. Só quem não achou diz aleluia. O silêncio diz que todos acharam, né? Então vamos à palavra do Senhor, que nos diz assim. Louvado seja Deus, aleluias. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente, louvado seja Deus, aleluia, Jesus da glória, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando seu anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe preparava, sobre-lhe um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, do qual descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisas algumas comum e imunda.
A segunda vez te disse a vós, não faça tu comum o que Deus purificou. Até aí, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor possa vir falar conosco na manhã de hoje. Louvado seja Deus. Todos dizem glória, glória, glória a Deus. Glorioso e eterno Deus, glorioso e eterno Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, que veio diretamente do coração do Senhor para os nossos corações, Senhor. Venha falar comigo, fala com a amada igreja, fala com os pastores, com os membros, fala, Senhor da glória, com a tua igreja, abrindo assim nossas mentes ao entendimento da tua palavra. Senhor da glória, nós estamos carentes, nós, Senhor da glória, necessitamos da tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abrindo assim nossas mentes ao entendimento da tua palavra. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, meu Deus e meu Pai. Amém. Pode sentar, desocupar as suas mãos e louvar o Rei da Glória com as palmas bem fortes. Meus irmãos, aqui é a palavra do Senhor. Está dizendo que nos tempos anteriores, louvado seja Deus, o povo da igreja daquela época, louvado seja Deus, que servia ao Senhor. Mas ali, meus irmãos, no meio daquele povo, daquela cidade, tinha um homem escolhido por Deus ali. Tinha um homem ali, meus irmãos, que a palavra de Deus diz, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele não era, louvado seja Deus, meus irmãos, do povo de Deus. Ele não era da linhagem de Israel. Ele era um centurião, meus irmãos, da corte da Itália. Mas era um homem, meus irmãos, que vivia realmente na presença de Deus. Ele não era batizado, ele não tinha ainda, louvado seja Deus, o batismo com o Espírito Santo, mas era um homem que estava dentro das Escrituras Sagradas. É um homem que conhecia a verdade, só faltava para ele o batismo nas águas. Mas era um homem temente, orava de contínuo. Era um homem bom de coração, ajudava o povo, dava esmola, né? Não que nós vamos se salvar por ser bonzinho, por nós dar esmola, não. A salvação é obediência à palavra de Deus. Ajudar o nosso próximo, o nosso irmão, a nossa irmã, a palavra de Deus vai para nós ajudar principalmente os domésticos da fé. Nós temos que ser bom, ajudar, ver ali a situação da pessoa e ajudar. Isso é uma obrigação nossa, que Deus deixou para nós ajudar um ao outro. Tem um irmão passando necessidade, uma irmã, nós temos que saber também se aquele irmão, aquela irmã é trabalhador, de repente caiu, não está sem trabalho, nós ajudar eles, porque tem muitos que é escorão, quer escorar, quer só pedir para a igreja ajuda, mas não quer saber nada das coisas de Deus. Então nós temos que ter sabedoria para nós ajudar, mas ajudar o nosso próximo, né? E centurião aqui, o centurião Cornélio, ele ajudava, ele dava esmola, tudinho. Só que estava precisando nele o batismo para ele ser salvo. Não é só questão de ser bom, ajudar, que vai ser salvo, não. Nós temos que ajudar o nosso próximo e obedecer a palavra de Deus. Andar em obediência à palavra de Deus. Aquilo que é mal, nós temos que sair fora. Senão nós vamos perder nossa salvação. Nós vamos ficar muitos anos na igreja e sempre naquela mesmice, sempre errando, vindo para a igreja, fazendo sacrifício de tolo, como pede a palavra de Deus, fala que Deus não se agrada do sacrifício de tolo. Não é ajudando, dando um dízimo, uma oferta na igreja, que nós vamos ser salvos, não. Isso é uma obrigação nossa. Todos os dizimistas têm que saber que ele tem um compromisso com Deus. Todos os dizimistas têm que saber
que ele tem que devolver aquilo que Deus já deu para ele e para ela. Não precisa nós estar em cima para dar dízimo, não. Cada um de nós temos que saber a nossa responsabilidade com Deus. O que está escrito nas Escrituras para o dizimista, lá em Malaquias 3,10 fala, e trazer todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, e por causa de vós dizimista, eu repreenderei o devorador. Está escrito na palavra de Deus. Aqui, Centurião Cornélio estava fazendo tudo certo para Deus, e Deus estava vendo. Meus irmãos, tudo que nós fazemos, Deus está de olho. Deus está vendo. Tem muito ímpio aí, no base que nem era no caso do centurião, que estava fazendo melhor do que muitos crentes. Por isso que não cabe a nós julgar. Estender o dedo, fulano vai para o inferno, vai. Se continuar daquele jeito, vai para o inferno. Pode dar esmola, pode orar, buscar a Deus, mas se não aceitar Jesus Cristo como seu legítimo Salvador, e entrar na presença dele, entrar pela porta estreita, não é salvo. Só conhecer a verdade não vai salvar, não. Tem que conhecer a verdade e viver a verdade. O Senhor fala na palavra dele, seja santo, porque eu sou santo em toda maneira de viver. Aqui, meus irmãos, esse centurião, a palavra de Deus diz, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, tinha piedade, temente a Deus, respeitava a Deus, com toda a sua casa. Não era só ele, toda a casa dele ele ensinou a obedecer a palavra de Deus. Ele ensinou os filhos, a esposa, todos eles fazendo o que era certo diante de Deus. Mas para eles tinha uma coisa que estava faltando: o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo estava faltando para todos eles. Muitos crentes não têm o Espírito Santo ainda. E os que têm, que foram selados com o Espírito Santo, abandonaram o Espírito Santo e se entregaram na vaidade. Se entregaram em coisas erradas, mesmo dentro da igreja, mas afastado do Senhor. Quantos crentes no dia de hoje, meus irmãos, não é porque está na igreja primitiva, a doutrina divina, não. Tem muitos no nosso meio que estão longe das coisas de Deus também. Por isso nós temos que estar sempre de olho, ensinando, trazendo, se for preciso levar na livraria, conversar. Porque se um crente descer à sepultura nesse erro, vai ser condenado. E o pastor vai pagar por aquele sangue. Mas se o pastor estiver orientando dentro da palavra de Deus, e aquele crente é rebelde e continua fazendo as coisas que o pastor autorizou para não fazer, aquele crente vai morrer condenado no seu pecado, mas o pastor está livre daquele sangue porque ele ademoestou. Ele ensinou, a ovelha rebelde não quis dar ouvido. Então, é condenado pela sua rebeldia. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Aqui, Cornélio, não só ele orava, louvado seja Deus, e ensinava a família toda a obedecer a Deus. Eles estavam ali fazendo tudo que as Escrituras pediam. Só faltava o batismo para ele. E Deus estava se agradando dele. Quantos da linhagem de Israel, que estava só na lei, não estava obedecendo o mandado de Jesus Cristo, enquanto Cornélio estava fazendo a vontade de Deus, né? Aí a palavra de Deus diz, ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. De contínuo, ele orava direto a Deus. Ele pedia para Deus, ele intercedia pela família. Irmãos, a nossa família é tesouro, é uma riqueza incomparável. Deus constituiu o casal para manter a sua família, para um respeitar o outro. Meus irmãos, o casamento é abençoado por Deus. Nós assinamos ali no cartório
fizemos uma aliança. Por que tem aliança? Fizemos uma aliança com Deus e com o nosso cônjuge, para respeitar um outro até a morte. Só a morte para separar. Mas muitos, não é lá fora não, muitos crentes estão se separando, estão entrando no divórcio, e a palavra de Deus fala, meus irmãos, que aquilo que uniu Deus não separa o homem. Não tem advogado, não tem juiz para separar. Pode separar pela lei terrena, pela lei da terra, mas pela lei de Deus continua aquele casal. Deus abençoou, casou, só a morte para separar. Depois que tiver viúvo, está livre para casar com quem quiser. Mas desde que seja no Senhor, tem que casar, tem que assumir uma responsabilidade ali diante de Deus, casando, mas com uma mulher solteira, com uma mulher viúva, não pode ser com uma divorciada e nem com um divorciado. Tem que fazer as coisas de Deus certinho, como pede a palavra de Deus. Aqui Cornélio estava ensinando a família todas essas coisas, louvado seja Deus. E Deus estava se agradando dele. Deus se agradando dele, Deus mandou um anjo para falar com ele. Louvado seja Deus. Numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homem a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus se agradando do Cornélio com a sua família, mas tinha algo que precisa ser feito na vida dele. Deus estava vendo a sinceridade dele, a honestidade. Deus vê a sinceridade de cada um. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe as irmãs, os irmãos, a sinceridade dos irmãos. Deus hoje entra com providência na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, na minha vida, na nossa vida, porque Ele está vendo nós aqui na casa do Senhor hoje. Cada um de nós que saímos do nosso lar, deixamos afazeres para se empenhar na obra de Deus, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Deus está vendo, meus irmãos, o esforço de cada um de nós aqui. E Deus está visitando os nossos, Deus está visitando o nosso lar, Deus está visitando a saúde de cada um. Aquilo que você veio buscar na manhã de hoje, creia que o Senhor está dando uma vitória para a minha irmã e para o meu irmão e para a igreja de modo geral. Não temas, não se amedronta diante de uma enfermidade, diante de uma calúnia, não temas diante do levante de Satanás. Nós temos que saber que existe um Deus na nossa vida que nos protege. A palavra do Senhor nos diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra e os guarda do mal. Nós temos um anjo protetor que nos protege, chamado Jesus Cristo. Ele nos protege. O Satanás pode pererecar, espernear, macumba, inveja, olho gordo, pode vir. Nós estamos como uma muralha de aço. O que vem, bate em nós e volta. Porque aquele que está em nós é como uma muralha de aço, nada pode atravessar. Nada pode ir contra o poder de Deus. A partir do momento que nós estivermos se esforçando para fazer a vontade de Deus. Deus é na vida deste irmão, desta irmã. Deus é na nossa vida, meus irmãos. Está enfermo, não perca a esperança não. Deus está curando, Deus está visitando os nossos.
Deus é o Deus que fala na palavra dele, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que estava na vida de Cornélio e dos demais, é o Deus que se faz presente no nosso meio na manhã de hoje. Deus mandou um anjo até Cornélio para avisar ele. Cornélio, Deus está ouvindo as suas orações, as suas esmolas, a sua simplicidade, a sua honestidade. Por isso Deus mandou eu aqui, o anjo falando para ele, para você fazer algo que está faltando. Tudo está certo, mas tem algo ainda faltando. Tem algo faltando nas nossas vidas ainda, meus irmãos. Por isso nós temos que orar, pedir ao Senhor, para nos mostrar. Às vezes tem algo que está nos atrapalhando. Tem algo que nós temos que tirar da nossa vida. Estamos fazendo tudo certinho, mas tem algo que está atrapalhando. Nós temos que repreender. A palavra de Deus nos diz, o homem examina a si mesmo. Nós temos que se examinar, meus irmãos, em que situação nós nos encontramos diante de Deus. Às vezes estamos tudo certinho com as coisas, mas tem algo que nós não abandonamos ainda. Tem coisa que está atrapalhando o irmão, a irmã, está atrapalhando nós, que nós temos que arrancar do nosso caminho. Nós temos, meus irmãos, que renunciar muitas coisas que às vezes está entrando facilmente na nossa vida. A desobediência, a rebeldia, muitas coisas às vezes, meus irmãos, que ainda está na vida do crente, tem que ser repreendido, porque Jesus está às portas. Tudo que está acontecendo é marca da volta de Jesus. E se nós vacilar, meus irmãos, nós vamos ficar. Depois que nós fechar os olhos, meus irmãos, não tem mais perdão. Morreu salvo, salvo. Morreu condenado, é condenado. É momento que Deus está falando para nós corrigir as coisas erradas na nossa vida. Porque nós não sabemos até que momento nós vamos estar aqui na face da terra. Tem muitos esperando Jesus. Jesus vai demorar, ainda não sabe para quantos Jesus vieram hoje, ontem. Quantos que estavam vivos ontem, hoje não está mais. Já está sendo velado para poder descer a sepultura. Será que desceram salvo? Será que vão descer condenados? Isso nós não sabemos, não cabe a nós julgar. Nós não sabemos, mas quem morreu já sabe. Teve a oportunidade de aceitar Jesus, teve a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, mas não se arrependeram, não quiseram. Agora onde eles estão, não tem mais jeito. Ali onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, não tem sossego nem de dia nem de noite, diz a palavra de Deus. Nós temos, meus irmãos, que pegar as oportunidades que Deus está nos dando, de nós se arrepender daquilo que nós estamos fazendo, meus irmãos. Às vezes nós achamos que são a coisinha mínima, mas é nas coisas mínimas que nós perdemos a nossa salvação. Tem gente que fala, eu evangelizo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas tem uma coisinha ali, uma pedrinha no sapato, que está atrapalhando. Tem que cortar aquilo ali. Tem que arrancar. Porque senão Jesus vem e nós vamos ficar nas mínimas coisas. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Saiu da palavra de Deus é pecado, meus irmãos. Nós temos que aprender essa coisa. Não tem só prostituição, adultério, roubar, matar, que é pecado, não. Você olhar com mal intenção para o seu irmão, para a sua irmã, já se está pecando, está adulterando no seu coração. Você abrir a boca para falar de um irmão, de uma irmã, você já está pecando. Que não cabe a nós estar julgando irmão, irmã, cabe a nós orar por eles. Cornélio orava para a família inteira. Deus estava se agradando de Cornélio. Mas tinha algo que estava faltando em Cornélio e tinha que chamar o pastor para resolver. Cornélio estava fazendo tudo certo, mas ele não tinha aquela autoridade, ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Precisou ir atrás de Pedro, para Pedro vir fazer o trabalho para Cornélio. Tem coisas que você tem que atender o seu pastor.
Deus não colocou o pastor à toa na igreja. Deus colocou o pastor para pastorear a igreja. E o pastor tem que saber também da responsabilidade que ele tem nas mãos ali. Se uma alma dessa se desgarrar e ir para o inferno, o pastor vai ter que dar conta dessa alma no dia do juízo final. E o membro também obedecer o seu pastor, senão não está agradando a Deus. Por isso Deus mandou, mesmo Cornélio fazendo tudo certinho, Deus mandou ele ir na casa de Pedro. Pedro ia orar por ele. Pedro ia descer ele nas águas do batismo. A autoridade de Deus é para o presbítero, para o pastor, batizar uma alma. Não é para o membro, para o obreiro, para o diácono, não. É o presbítero, o pastor, tem essa autoridade eclesiástica para batizar uma alma. Deus não mandou Cornélio atrás de um irmão Deus mandou atrás do pastor Pedro, missionário Pedro. Pedro era apóstolo, era missionário, era tudo. Pedro estava ali. Deus mandou chamar ele. E quando Cornélio soube que o anjo veio, aí reuniu o povo e mandou na casa de Pedro. Pedro deu fome no Pedro, Pedro foi comer. Aí foi arrebatado no espírito, vendo um vaso que descia como se fosse um lençol amarrado para as 4 pontas. E ali tinha todo tipo de animal. Tinha animal quadrúpede, animal rasteiro, tinha de todo tipo de animal. E Pedro olhando, o anjo falou, Pedro, mata e come. Pedro falou, não, Senhor, nunca entrou nada impuro, imundo na minha boca, e nada impuro, nada dessas coisas entrou na minha boca. Aí o anjo falou para Pedro, Pedro, não faça imundo aquilo que Deus purificou. Deus não estava parando com Pedro sobre os animais que ali estavam, era só uma visão para ele entender que Deus abençoou todo ser humano. E Pedro estava fazendo o ser humano que Deus mandou até ele de imundo, de coisas ruins. E Deus falou para ele, não passa imundo aquilo que Deus purificou. Meus irmãos, Deus ama a todos. Nós temos que ensinar. O que Jesus falou? Ide pregar o evangelho para o mundo todo. Ele não fez acepção de para nós pregar para católico, espírita, ladrão, beberrão, fumante, é para nós pregar. A nossa responsabilidade é levar a palavra de Deus. Agora, se eles aceitou, se não aceitar, é eles e Deus, nós fizemos a nossa parte. Com amor e com carinho, fazer a obra de Deus. Pedro tentou recusar. Pedro não queria ir, porque achava aquilo ali errado. Quando de repente apareceu as pessoas tudinho no portão procurando por Pedro. Pedro falou, sou eu que vocês procuram. Aí eles contaram para Pedro o que tinha acontecido com Cornélio. Que o anjo veio falar com Cornélio para procurar Pedro. Aí Pedro foi entender a visão. Quantas vezes nós estamos sem entender o trabalhar de Deus? Quantas vezes nós estamos sem entender aquilo que Deus tem na nossa vida e nós estamos fazendo ao contrário? Não estamos obedecendo a palavra de Deus. Pedro não estava entendendo, não estava obedecendo. Pedro achou que era tudo impuro, não eram os animais. Deus estava falando sobre os irmãos, que ali é uma família. Deus entregou uma família na mão de Pedro, para Pedro batizar eles. Pedro recebeu o Espírito Santo. Quando Pedro começou a orar por eles, todos começaram a falar em línguas estranhas. Foram todos batizados com o Espírito Santo. Ali chegou os irmãos, os judeus chegaram, o povo de Israel, que acompanhava para Pedro, como você está no meio dessas pessoas aí, esses incrédulos, não é lixo, não é ficar no meio desses pecadores, não. Pedro falou, quem sou eu para rejeitar aquilo que Deus purificou? Se Deus mandou até mim, porque eles estão certos. Estava falando dos gentios, das outras nações, que Deus queria salvar também. Quantos que estão aí perdidos no mundo, como eu, os irmãos, nós estávamos perdidos lá no mundo. Hoje nós estamos aqui no Evangelho, porque teve quem pregou para nós, tem quem entregou um folhetinho para nós, quem falou da palavra de Deus para nós, para hoje nós estar aqui.
Hoje nós temos que evangelizar, falar da palavra de Deus, ter mais coragem, sair aí, ó, nas favelas, nos hospitais, sair na rua aí, ó, dando um folhetinho, falando da palavra de Deus para eles. Louvado seja Deus. Logo estão aqui na igreja, recebendo o Espírito Santo de Deus junto com nós também, fazendo parte da igreja de Cristo. Mas nós temos, meus irmãos, louvado seja Deus, que fazer as coisas certinhas para Deus se agradar de nós, meus irmãos. Deus está trabalhando na vida de cada um de nós, livramento para nós, para os nossos parentes, porque Deus ama nós. Deus quer que nós estejamos firmes na presença dEle, para a hora que nós precisar dEle, nós clamar e fogo do céu descer e Deus fazer a obra. Não só na vida dos nossos parentes, do nosso familiar, mas na vida daqueles que vêm para a igreja. Deus dá autoridade para nós orar, para curar a enfermidade, para repreender demônio. Mas só que nós temos que aprender uma coisa, meus irmãos: o demônio não brinca com ninguém. Não adianta o crente ter autoridade e falar, demônio está embaixo dos meus pés. Não faça isso. Demônio não fica embaixo dos pés de ninguém, não. Nós temos que aprender uma coisa, é expulsar Satanás, em nome de Jesus Cristo. Jesus fala, em meu nome expulsarão os demônios, e esses sinais seguirão os que crerem. Mas tem crente que está brincando com Satanás. De repente Satanás, ó, só espera uma oportunidade, quando percebeu, passa a perna. Satanás, meus irmãos, é um ser muito forte. Você vê que quando ele foi atentar Jesus, ele vem em forma de anjo. Nós temos que tomar muito cuidado, que Satanás muitas vezes está se apresentando perto de nós de bonzinho, com a asinha de anjo, e nós não sabemos o abraço de crocodilo, beijo de Judas Iscariote. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Deus dá autoridade para nós, Deus dá visão, mas não é para nós facilitar não, para nós brincar com Satanás não. Satanás caiu, suma, vai embora para o inferno, onde é seu lugar. Aqui não. Tem muitos crentes aí, principalmente esses crentes aí de fora aí, está fazendo tudo que Satanás oferece. Está na televisão, no brinco, no batom, na calça comprida, nos punk, nos carnavais gospel deles aí, ó. E está dizendo que Satanás está embaixo dos pés deles. Não. Satanás está fazendo eles de escravo. E nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que saber discernir. Satanás não é para nós brincar com ele, não. Pareceu, suma, vai embora. Em nome de Jesus. Orar, jejuar, obedecer a palavra de Deus, para nós ter autoridade para expulsar eles. Não é para ficar brincando com Satanás, não. Satanás não se brinca, viu? Porque ele não brinca com ninguém. Satanás não está brincando com ninguém. Quanto mais ele puder levar para o inferno junto com ele, ele vai levar. Nós temos que estar na presença de Deus, nós temos que estar em obediência à palavra de Deus. Nem tudo que nós fazemos, meus irmãos, agrada ao Senhor. Tem coisa que nós fazemos que é desagradável ao Santo Espírito. Nós temos que apoiar nossos irmãos, nossas irmãs. Está errado? Vamos chamar ali, vamos conversar, vamos dar uma oportunidade de novo para aquele irmão. Nós estamos no mesmo caminho. Nós estamos buscando a mesma salvação. Não é ser muito autoritário, com muita ódio, até ódio, entra o ódio no coração às vezes do pastor, do irmão, da irmã. O outro errou, nossa, vai para o inferno. Não é assim. Vamos orientar. Se caso persistir no erro, aí nós vamos entrar com autoridade. Porque se não está obedecendo, se é membro da nossa igreja, nós temos que chamar, se aconselhar. Se caso persistir no erro, aí vai vir a disciplina. Mas aí não é nós que estamos disciplinando. É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ensina a nós não ser rebelde com nossos pastores. Se nós estamos sendo rebeldes com o nosso pastor, o pastor tem todo o direito de aconselhar. Se não quer acatar o conselho, então aí entra a disciplina, que é a palavra de Deus, né? Mas para o próprio bem daquele membro, daquele obreiro, daquele pastor que errou, nós estamos corrigindo para o próprio bem dele. Porque se nós ficar apoiando os erros, meus irmãos, nós estamos fazendo parte com aquele pecado. Então nós temos que corrigir, sim, mas saber corrigir também. Não é para acabar de abater aquela alma, acabar de afundar, não. É para nós aconselhar e procurar restituir aquela alma, né? Em nome de Jesus. Meus irmãos, essa foi a palavra de Deus que veio nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração
aquilo que não dá para nós falar devido ao horário, né? Louvado seja Deus. Quem recebeu essa palavra, dá um glória a Deus. Quem crê que Deus já visitou seu lar, seus parentes? Quem crê que Deus já curou aqui no nosso meio? Louvado seja Deus. Agora, meus irmãos, vamos fazer a parte das ofertas. Louvado seja Deus. Ajudar a igreja do Senhor, que é carente, né? A igreja do Senhor necessita pagar o aluguel, pagar a conta de luz, conta de água, essas duas que estão clareando aqui, nós pagamos. Esses ventilador, o banheiro, a água, nós pagamos. O aluguel, é caríssimo aqui o aluguel, né? Mas somos nós que ajudamos a obra de Deus. Somos nós que estamos ali ajudando. Tudo isso Deus está vendo. Faz parte da obra do Senhor, nós ajudar a casa do Senhor. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa. Louvado seja Deus. E somos nós que ajudamos, essas portas estão abertas para nós vir receber a palavra de Deus, a cura divina para nós, para os nossos parentes, para a nossa família. Essas portas têm que estar abertas. São muitas igrejas primitivas da doutrina divina espalhadas. Tem igreja que nós precisamos estar pagando um aluguel para eles por enquanto. Eles não estão bem alicerciados. Nós temos que estar pagando aluguel para eles, até eles começar a pagar o aluguel com eles mesmos lá, né? Em nome de Jesus. Então tudo isso aí precisa da ajuda dos irmãos, da minha ajuda, da ajuda do missionário, das nossas ajudas, né? Louvado seja Deus. Então vamos ajudar a obra de Deus, todos em pé, com as suas ofertas em nome de Jesus. Os que têm, os que não têm, fiquem em pé também. Deus abençoa a nós todos em nome de Jesus. Oramos ao Senhor. Todos eles, glória, glória, glória a Deus. Glorioso e eterno Deus, glorioso e eterno Pai. Eis aí a tua igreja, os irmãos, as irmãs, Senhor, que estão ofertando a tua obra com amor e com carinho. Que o Senhor possa bem recompensar cada um, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que estão ajudando na tua obra. Aqueles que não têm para ajudar, abençoa também, Senhor. Para que eles possam ter amanhã um bom emprego. Abra as portas de um bom emprego, para que amanhã possa estar ajudando a tua obra também. Senhor da glória, venha, meu Deus e meu Pai, repreender as enfermidades, seja ela material, seja ela espiritual. A conta de luz alta, a conta de água alta, as receitas médicas, Senhor, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus Cristo. Derrama a bênção da prosperidade sobre cada irmão ofertante, dizimista da tua obra. Senhor, agora abençoa, repreendendo o devorador, cortador, minguador, destruidor. Senhor, agora ponha por terra toda a enfermidade, toda a dor, todos os remédios, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor é médico dos médicos, Senhor do Senhor. O Senhor é o nosso remédio, Senhor. Venha curar os teus servos, as tuas servas, os ofertantes da tua obra, os dizimistas, Senhor. Visita os parentes nossos, onde estiver neste momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Confirma a bênção e a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, meu Deus, meu Pai. Amém. Meus irmãos, a igreja primitiva, a doutrina divina, não costuma estipular preço de oferta. Não. Cada um ajuda segundo o seu coração, segundo aquilo que o Espírito Santo tocar nos meus irmãos. O Espírito Santo tocou de você ajudar com a quantidade, ajuda o Espírito Santo. Nós não fala para irmão, para R$1.000, 10 mil, 100, não. Isso é errado. Cada um ajuda segundo a sua possibilidade, que possa ajudar a obra de Deus. Mas ajuda com amor e com carinho, que Deus recompensa cada um de nós, em nome de Jesus. Pode passar a salva, em nome de Jesus. Se eu ganho 10 para o Senhor, eu tiro 1. Se eu ganho 100 para o Senhor, eu tiro 10. Se eu ganho 1.000 para o Senhor, eu tiro 100. Fazendo assim, com Jesus vai tudo bem. 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 Louvado seja Deus. Que Deus abençoe
cada irmão, cada irmã que ajudou com amor e com carinho. Aqueles que não têm no dia de hoje, não se preocupa não, meus irmãos. A melhor oferta somos nós na presença de Deus. A obra de Deus precisa, mas nem em todos os momentos nós podemos ajudar. Mas quando nós podemos ajudar, ajudamos com amor e carinho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agora eu quero passar os avisos para o nosso irmão, pastor Lídio, que vai dar assim, os avisos da casa do Senhor. Louvado seja Deus. O nosso irmão Leandro, né, pastor Leandro. Louvado seja Deus para dar os avisos da casa do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos receber o servo de Deus com as palmas bem fortes para o Rei da Glória. Glórias a Deus, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja, os amados ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos, amém? Quem recebeu essa palavra, diga amém, igreja. Amém, glórias a Deus. Lembrando que a noite tem mais, viu, igreja? Quem ama a palavra de Deus? Todos os dias aqui temos culto no Templo da Glória Divina. Hoje à noite estaremos aqui a partir das 19 horas, culto cobreiros e obreiras. Estará um vaso aqui pregando a palavra de Deus, amém? E lembrando, domingo prossegue a campanha do jejum mundial do socorro de Deus pelo Brasil e contra os demônios da corrupção e contra os demônios do engano. Amém, igreja do Senhor? Quem ouviu, diga amém. Amados, eu quero dar aqui, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, passar para a igreja, irmãos. Irmãos, vamos ter reverência à palavra de Deus, né? É um culto racional. O que é um culto racional, irmão? Na hora de orar, é hora de orar. Na hora de adorar o Senhor, é adorar, né? Vemos que na hora que a palavra está sendo pregada, alguns irmãos querem ajoelhar, querem orar. Não que nós estamos impedindo os irmãos orar, irmãos, mas temos que ter reverência à palavra de Deus. O que vai dizer ali em Abacuque, capítulo 2, verso 20: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amada igreja do Senhor, não é ordem do pastor Leandro, é a palavra de Deus. Aquele que teme a palavra de Deus, ele vai o que? Se atentar à voz de Deus. Ele não vai se ajoelhar para orar, ele vai o que? Se atentar. É um culto racional, irmão. Quando um está orando, o outro não tem que louvar, ele tem que orar junto, para que todos venham estar em comunhão e agradar o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja do Senhor? É uma orientação, glórias a Deus, aleluia. É uma orientação, pastor Leandro tem que instruir a igreja, né, irmão? Irmãos que estão disciplinados, está proibido, irmão, está entregando revelação, profetizando dentro da igreja. Amém, igreja? Quem está escutando, diga amém. Amém, glórias a Deus, porque tem que estar, irmão, participando da mesa do Cordeiro. Amém, igreja do Senhor? Amém, o pastor Leandro está orientando, irmão, porque muitas das vezes, irmão, estamos tentando instruir, conversar, dar conselho, mas não adianta, e tem que exortar de cima do altar, irmãos. Eu não estou falando isso porque o homem de Deus está aqui, é porque eu estou ali dentro, estou vendo, irmão. É crente velho, é crente que conhece a doutrina, mas endurece o coração. Mas cuidado com Jeová, cuidado com Jesus, porque as mãos dele é poderosa. Amém, igreja? Esses são os avisos da casa de Deus, e retorna a palavra para o servo do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, só nos resta, né, fazer o apelo, em nome de Jesus. Depois fazemos a oração da fé, aí os presbíteros vão ungir a igreja, em nome de Jesus, os pastores, né? E nós vamos retornar para o nosso lar, em nome de Jesus. Aqui, ora o Salmo 140 de novo, pastor. Pastor Leandro. Louvado seja Deus, aleluia. Pastor Leandro. Louvado seja Deus. Nós vamos, né? É para orar o Salmo 140? Sim. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor, vamos orar o Salmo 140, louvado seja Deus, que é a ordem da diretoria, né? Para nós orar o Salmo 140.
Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Abre as suas Bíblias, Salmo 140. Depois nós vamos fazer a oração da fé. Os irmãos, os presbíteros vão ungir a igreja. E nós vamos retornar para o nosso lar em nome de Jesus Cristo. E à noite tem mais culto, né, meus irmãos? À noite os irmãos vêm de novo e amanhã tem mais. Louvado seja Deus. Oramos, Salmo 140, que nos diz assim: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração, continuamente ajuntam-se para a guerra, aguzar a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corredícios. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, não promova o seu mau propósito para que não se exalte. Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, seja lançado em fogo em covas profundas, para que não torne-se a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome e os retos habitarão na tua presença para sempre, para sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém, meu Deus e meu Pai. Amém. Glorioso e eterno Deus, glorioso e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, eis aqui a oração da fé, a oração da cura divina, do milagre e da libertação. Meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Senhor da glória, que o Senhor possa vir abençoar a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Senhor da glória, Deus de poder e graça, Deus de misericórdia, que o Senhor possa visitar o lar de cada um. Deus da glória, que o Senhor possa ao encontro dos nossos parentes, do nosso familiar, Senhor. Meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Senhor da glória, que o Senhor possa abençoar a todos, levando nós em paz para o nosso lar, que nós possamos estar todos reunidos em todos os cultos que aqui são realizados. Senhor da glória, confirma, Senhor da glória, a bênção e a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, meu Deus e meu Pai. Amém. Meus irmãos, antes de despedir da igreja, louvado seja Deus, aleluia, quero fazer aqui, perguntar se no nosso meio tem alguma pessoa católica de outro ministério que queira se unir com a igreja primitiva doutrina divina. Tem alguém que quer se unir com a igreja primitiva doutrina divina? Ou algum católico que queira aceitar Jesus como seu legítimo Salvador? Não tem, né? Todos são, louvado seja Deus, aleluia. Pode falar. Quer se unir, né? Louvado seja Deus. A irmã aqui quer se unir com o ministério, né? Tem mais alguém que quer se unir com a igreja primitiva doutrina divina? Tem algum irmão católico que queira aceitar Jesus Cristo? Não tem, né? Para se unir com a igreja, sua irmã. Louvado seja Deus. Então nós vamos, né? O pastor vai ungir a irmã, louvado seja Deus, aleluia, que vai se unir com a nossa igreja primitiva doutrina divina. Irmã, qual o nome da irmã? Meu nome é Maria Neis Vieira. A irmã é de que ministério? Eu sou do outro ministério, irmão, já há muitos anos. Já, né? E a irmã quer se unir conosco. Eu quero me unir com essa igreja, porque essa igreja, eu não tenho dúvida que não é a igreja que está caminhando
para o céu. E lá onde eu estou, só Jesus Cristo. Mas eu queria avisar para a igreja, para continuar orando a meu favor, porque está muito difícil. Eu não tenho, assim, mais saúde nas minhas pernas, mas eu creio que Jesus vai me dar vitória. E a minha família, tem uns 8 ou 9 que é lá da outra igreja, mas é um impedimento muito grande para mim vir para cá, porque eu não tenho saúde. E eles ficam com medo que eu vou cair, que eu vou, sabe? Eu quero ver se Deus me dá graça para eu vir menos pelo sábado, pela quarta-feira, e que está tendo culto pela manhã, e pelo sábado, aqui. Porque eu estou sem a ceia já há alguns meses, porque não dá mais. Não dá mais. Então a irmã está aceitando, a irmã está se unindo conosco, né? Aqui nós vamos pegar o nome da irmã, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E nós vamos ajudar a irmã na medida do possível, naquilo que nós pudermos, nós vamos ajudar a irmã, em nome de Jesus. A irmã mora em que lugar? Eu moro em Franco da Rocha. Eu já passei o aplicativo para várias irmãs, mas só Jesus. Que lugar de Franco a irmã mora? É sempre aquele negócio, que o irmão está dividindo a obra, que o irmão está, sabe? Eu moro na estação Baltazar Fideli. Baltazar Fideli, né? É, depois da estação de Franco da Rocha. Nós temos uma igrejinha lá Mas perto. é muito difícil para mim. Eu vim para a estação com muita dificuldade, por causa do meu joelho, né? Porque o meu joelho, quando eu tomo medicamento, eu ando bem, mas aí não tem mais cartilagem, e aí fica aquele osso passando um no outro assim, e aí começa a doer, começa a doer, então não dá para mim caminhar muito. Eu caminho dentro de casa, mas não dá, e está difícil, mas eu creio que Jesus vai levar essa igreja para lá, para Franco da Rocha. Na Avenida Paulo Brossardi, Francisco Morato, tem uma igreja nossa ali. É perto da Baltazar Fideli. Em Franco da Rocha? Francisco Morato. É próximo de Franco da Rocha. Tá bom, meu irmão. Tá bom. É encostado ali a Baltazar Fideli. Bom, então nós vamos fazer uma oração para a irmã. Depois vamos pegar o nome da irmã. Eu queria perguntar para o irmão se... Porque eu não quero dar, irmão. Se eu tenho que pedir carta lá para vir para cá? Não precisa não. Não precisa não. Porque aqui... Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Graças Louvado a seja Deus, Deus. Pai. É só tristeza, irmão. Lá é só tristeza, irmão. Não, mas é Deus que trouxe a senhora para o lugar certo. Mais, irmão. Lá não dá mais, irmão. Isso. Não precisa carta não. O importante da senhora, a sua sinceridade com Deus, nós estamos Orar vendo. pela minha família, para que Deus tenha misericórdia. Tem um que é pastor, é diácono. Mas, vamos orar, a igreja do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, tá bom? A igreja toda ergue a mão, vamos orar para essa irmã que está se unindo conosco, né? Essa irmã lá de Franco da Rocha. Louvado seja Deus, e Deus fazendo a obra na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Todos dizem, glória, glória, glória a Deus. Glorioso eterno Deus, glorioso eterno Pai, eis aí tua serva, Senhor da glória, que está se unindo com a igreja primitiva doutrina divina, Senhor. Venha abençoar a tua serva, venha passar o teu sangue bendito e poderoso sobre a tua serva, curando toda a enfermidade, seja ela material, seja ela espiritual. Enfermidade nos ossos, no sangue, nos nervos, na coluna, no coração, onde quer que esteja, que saia em nome de Jesus Cristo, porque há poder na palavra de Deus, há poder no sangue de Jesus. Senhor da glória, cuida da tua serva, Senhor. Abençoa a tua serva, unge ela de tuas forças, de teus poderes, derrama do teu Espírito Santo sobre a tua serva, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, confirmando a bênção e a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém, meu Deus, meu Pai, amém. Louvado seja Deus. A irmã já faz parte da Igreja Primitiva Doutrina Divina. Vamos pegar o nome da irmã agora, o endereço, viu? Em nome de Jesus. A irmã vai acompanhando nós pela rádio, viu? A irmã tem a rádio. Eu já estou acompanhando, meu irmãozinho, já estou acompanhando. Isso, continua acompanhando pela rádio.
Em nome de Jesus, vai passar o endereço da igreja de Francisco Morato. Se a irmã achar que é mais perto lá, vai lá. Se achar que deve vir aqui, a irmã vem aqui. Tá bom? Em nome de Jesus. Tá bom, meu irmãozinho. Tá bom. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, já fizemos a oração da fé, né? Já fizemos o apelo, em nome de Jesus. Agora nos resta nos despedir. Louvado seja Deus. Dizendo assim: a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão todos com Deus em nome de Jesus.